vocês? Eu espero que sim. Eu estou aqui de cara limpa, tô mais coradinha. Passei uns dias aí, né, 2 semanas sem postar um vídeo, uma dica para vocês. O que eu estava fazendo, né? Eu saí, gente, isso mesmo, fui dar um passeio, estava com pessoas legais, né? Fui conhecer a cidade do Rio. E assim, um beijo grande para as pessoas que nos acolheram lá, né? A Rose e suas filhas queridas, né? O nosso irmão Eliseu e a Jo, sua esposa. Gente, muito obrigada, tá? Raíssa e Emily, ó, um grande beijo para vocês. Foram dias muito agradáveis, isso mesmo. E olha só, eu estou aqui para dar uma dica para vocês, que eu estava estudando a palavra de Deus. O vídeo fica meio trêmulo é porque meu esposo tá arrumando ali o meu suporte. E deu aqui assim uma vontade de gravar desse jeito e aí eu tô gravando, ok? Eu coloquei o título aí, A Culpa é Sua. Por quê? Eu estava estudando hoje pela manhã o livro de Gênesis e lá tem um texto que todos nós, assim, conhecido de todos nós, né? Que é... Nossa, hoje eu tô até sem microfone, gente, olha. Mas vai ficar assim esse vídeo. E o texto diz assim, ó. Deus vem na viração do dia e pergunta, Adão, cadê você? E aí Adão estava escondido, né? E ele fala, eu tive medo e me escondi. E aí ele falou, Deus fala, quem te fez saber que você estava nu? E aí ele responde ao Senhor, a mulher que tu me deste do fruto e eu comi. E quando Deus vai questionar a mulher fala, a serpente me enganou. Indiretamente, Adão e Eva culpam a Deus pelo erro cometido deles, né? E nós temos ainda essa deficiência, carregamos essa deficiência ainda até hoje, porque nós queremos achar um culpado que não seja nós mesmos, a respeito daquilo que temos colhido, a respeito daquilo que temos passado, a respeito daquilo que temos vivido. E o que a gente vê hoje nos relacionamentos conjugais, né? O ser humano querendo transferir a culpa para o outro. Ah, eu sou assim porque o meu cônjuge faz isso e isso. Ah, eu cometi um adultério, até isso eu já escutei, porque a minha esposa ou meu cônjuge não estava fazendo isso nem aquilo. Transferência de culpa. E quando nós transferimos a culpa, há uma dificuldade de arrependimento e de perdão. Então, esse caminho, ele vai sendo dificultado, ele vai sendo que fechado, entende? Então, quando nós confessamos e admitimos, a culpa é minha, né? Eu fiz, eu vi, eu falei de forma consciente, abre-se o caminho para o arrependimento e para o perdão. Então, quando nós estamos também, eu vou exemplificar outro quadro, ok? Quando nós estamos aí no conflito conjugal e de repente um dos cônjuges fala assim, né? Ah, mas ele tá fazendo isso, ela tá fazendo isso e continua fazendo a mesma coisa, até quando eu tenho que aceitar e que não sei o que, e que não sei o que. Leide, mesmo assim eu tô transferindo uma culpa? Sim, porque no relacionamento, gente, o relacionamento é construído a dois. Então, assim, você não é um ser perfeito, o seu cônjuge também não é. Então, quando eu falo assim, até quando eu tenho que aceitar? Por que eu não falo isso para a minha pessoa? Até quando eu tenho que aceitar a minha própria pessoa se comportar assim? Se comportar sem querer estender uma mão, né? Então, para que o perdão ganhe espaço, na verdade, dentro do coração do ser humano, o ser humano precisa assumir a própria culpa e estar disposto a estender a mão para o outro, né? Se colocar, ó, a participação do meu cachorro, se colocar no lugar do outro o tempo todo, gente. É assim, Jesus nos ensinou assim. Gente, eu tô brilhando, mas não tô suada. Olha, que impressionante, eu tô brilhosa mesmo. Então, assim, o que eu aprendi nesses últimos dias, de alguns relatos também, de alguns casais que compartilhou alguma coisa comigo. Que nós, meu amor, vou fazer um barulhinho aqui, ó, chinelinha passando.
que nós, infelizmente, temos realmente dito assim: ai, eu estou muito cansada, até quando eu tenho que aceitar essa situação, né, e tal. E nós nos esquecemos da palavra. Eu até fiz um post hoje, se eu não sei se esse vídeo vai pro ar hoje, domingo, né? Que diz lá que Deus fala que 1 mais 1 é igual a 1, né? E o que significa isso? Eu tenho que estar disposta a cuidar do meu marido. Meu marido tem que estar disposto a cuidar de mim, né? Se eu cair, ele tem que me levantar. Se eu estiver com frio, ele tem que me aquecer. E vice-versa. E hoje o que nós vemos é uma desistência do relacionamento e da família, né? Vemos aí homens que não querem assumir os seus lares, não querem ter responsabilidades. A gente já vem com um quadro terrível familiar, porque tá terrível, gente, tá terrível. E hoje mesmo eu vi um post, a coisa mais linda, assim, escrito saiba escolher. Aí tinha fotos de casais idosos juntos, assim, de uma forma tão linda, dentro do ônibus, de mãozinhas dadas. Um senhorzinho tirando foto da senhorinha dela, da senhorinha dele, né? Num culto, eu acho que ele estava tipo num culto, e ele estava lá tirando uma foto dela, né? Um casalzinho num tipo uma lanchonete, e ele tirando foto dos dois, né? Para registrar ali aquele momento. E aí eu falei assim pro meu esposo: nossa, aonde que estão esses homens? O que aconteceu com a humanidade? Por que os homens não estão mais dispostos a dar a própria vida pela esposa? E temos visto ao contrário, né? Tem esposas aí que estão dando sangue para continuar firme no casamento, né? Então vai um alerta aí para os homens, né? Aonde que você perdeu o seu caminho e o seu propósito? Você tem essa família linda, maravilhosa para você cuidar, essa esposa que está ao seu lado aí, você tem que estar disposto a dar a sua vida por ela, se necessário for. E você tem se esforçado para isso? Você tem erguido muros para proteger o seu casamento? Ou você tem derrubado os muros? Porque nós mulheres somos auxiliadoras, né? É como se nós pegássemos o tijolo e entregássemos na mão do marido. O marido tem que construir essa parede, entende? Então, não somos nós que construímos essa muralha diretamente, mas de uma forma indireta nós auxiliamos na construção. Então aí nós percebemos que há ainda, né, infelizmente, nesse jogo de a culpa é sua, nós ficarmos esperando sempre um pelo outro e esperando que o outro faça um trabalho que não é do outro fazer, é seu, porque você está fazendo o trabalho do outro, entendeu? E aí a gente cai lá naquela troca de função que a gente já falou bastante aqui no canal, eu falo muito no Instagram. E isso é muito sério, gente. Então nós devemos observar o que está se passando aqui na nossa cabeça. E quando você vê esse vídeo, eu espero que você também não queira transferir a culpa e pensar assim: nossa, o meu cônjuge que tinha que estar vendo esse vídeo. Na verdade, você está aqui por um grande propósito, porque você tem que repensar se você está colocando a culpa no outro, como lá no princípio, gente. Lá Adão e Eva fez isso, os dois fizeram isso e transferiram a culpa para Deus. Olha que coisa terrível. E eu quero dizer para vocês o quê? Dizer para vocês o seguinte, que já chegou o tempo de nós pararmos com tanto conhecimento que já temos, de transferir a culpa para o outro e abrir essa porta dentro dos nossos lares, dentro da nossa mente e do nosso coração, que é o caminho do arrependimento e do perdão. A dificuldade que temos hoje de perdoar é porque não temos assumido a nossa culpa, não temos nos arrependido dos nossos erros, dos nossos pecados e não temos nem nos perdoado. Então, se eu não me perdoo, se eu não recebo o perdão de Deus, eu não tenho perdão para dar, gente. Nós já sabemos dessa frase que é antiga, né? Nós só damos aquilo que temos, né? Então, aquele que muito perdoou, muito também amou, a palavra de Deus diz assim, né? E eu acho lindo, tremendo esse versículo. Então, para vocês fica a dica aí hoje. Pare de transferir a sua culpa para o outro. Pare de se martirizar, de se minimizar e dizer que é o outro que tem que fazer aquilo que lhe cabe fazer, né? Você tá afim de estender a mão porque você gostaria que estendesse para você se você estivesse no lugar do seu cônjuge? Então estenda a mão. Você está afim de fazer um cafuné
porque você sente falta desse cafuné, seja você também a fazer este cafuné e pare de transferir a culpa por outro. Se você é uma pessoa mais fria, pare de culpar o seu cônjuge que é frio, assuma que você é uma pessoa mais fria. E não tem nada de errado nisso, gente. Nós temos que entender como o nosso corpo funciona, né? E respeitar este funcionamento. Às vezes nós somos mais frios, mas temos uma necessidade grande de receber carinho. Olha que coisa louca! Mas é isso mesmo, né? E às vezes o outro é carinhoso, mas não tem uma necessidade excessiva de receber carinho, mas ele tem uma necessidade de dar. E nós precisamos entender o funcionamento do nosso corpo para não ter essa coisa, essa cobrança, essa culpa excessiva. E aí eu volto a dizer para você que eu bato sempre nessa tecla do diálogo transparente. Se vocês sentarem e conversarem e expor verdadeiramente o que você sente necessidade, no que você se sente culpado, no que você acha que você tinha que melhorar, a aceitar a sugestão do seu cônjuge, isso é tão importante, gente. Pergunte para o seu cônjuge no que você tem que mudar para adequar melhor o seu relacionamento conjugal, para ele ficar melhor, porque as coisas, gente, dentro da casa, não é do jeito que você quer. São duas pessoas vivendo ali, né? São dois comandos, são duas vontades, são dois sonhos, né? Então, nós temos que saber o que o outro quer, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui que eu achei interessante, que eu me lembrei agora. Teve uma vez que a gente acompanhou um casal e o cônjuge, o marido, falou que não se sentia dono da casa. Gente, que absurdo isso, né? Ele não se sentia, não vou falar aqui o exemplo que a pessoa que ele me deu, por causa de uma coisa tão assim, sabe? E aí eu falei pra esposa, né? Eu falei, não faça isso mais, porque a casa também é dele. E às vezes a esposa esquece isso, ou até o marido também, pode ser ao contrário. Eu vou deixar o som do cachorro, gente, hoje aqui tá difícil. Então, o que acontece, né? Quando a gente falou isso para esse casal, a mulher teve que parar com essa intransigência que ela tinha, né? E porque a pessoa... E isso só acontece, gente, essa abertura só acontece quando tem um diálogo transparente. Para o seu cônjuge dizer por que ele não se sente bem dentro de casa. Tem que ter o diálogo, né? Então, aí a pessoa fala, ai, o meu marido, a minha esposa não gosta de ficar dentro de casa. Tá transferindo a culpa para quem? A culpa talvez seja sua, por uma atitude sua, porque você não deixa o seu cônjuge confortável dentro da própria casa, né? Eu vou dar um exemplo aqui meu aqui, né, na minha casa. Eu não sei por que cargas d'água, eu não gostava de nada pendurado na parede. Eu não sei de onde que veio isso, não descobri, mas eu sei que eu fui liberta automaticamente por uma influência do meu marido. A gente viajava e aí ele sempre queria trazer umas coisas. Gente, isso me irritava tanto. Eu falava, gente, onde que eu vou socar isso na casa? Onde que eu vou socar isso na casa? E aí minha ficha foi caindo, que a casa também era dele, sabe? E a gente tem que parar com isso de que, é a esposa que faz a decoração e o marido não pode trazer nada. Gente, a casa é dele, né? Então, aí meu esposo começou a trazer umas coisas que tinha que pendurar na parede. Pensa, do jeito que eu fiquei, eu falei, eu detesto trem pendurado na parede e tal, e tal, e tal. Enfim, quem chega aqui em casa, gente, tem coisas penduradas na parede, assim. Aí ele fez, por último, ele fez meus quadrinhos que... Eu não sei por que eu quis esses quadrinhos, eu não sei, entendeu? Eu sei que eu fui liberta. Eles estão aqui na minha parede, eu tenho esse quadro aqui, ó, maravilhoso, que ele trouxe também de uma viagem que a gente fez. Eu tenho uns peixinhos não, são cavalos marinhos. Tem uns quadros ali no corredor que são de cerâmica, muito bonitos. E relógio pendurado na parede. Então, é esse exemplo que eu tenho para te dar. Quando a ficha cai, que a casa também é do ser humano, né? Não é só sua. Então, às vezes a gente fala, o fulano não gosta de ficar em casa, mas porque ele não se sente dono da casa, né? O meu esposo não gosta de sair de casa. Olha que louco, né? Ele não gosta, gente. Tem que ter um objetivo para sair de casa. Mas assim, ele, se você optar, ele opta para ficar dentro de casa, né? Eu gosto de passear. Eu tenho que ter um objetivo para o passeio. Sair só por sair, eu também não gosto de sair. Eu prefiro ficar dentro de casa. Então, assim, nesses detalhes a gente percebe que são coisas pequenas, mas que às vezes nós culpamos o nosso cônjuge e não assumimos a culpa. Então, fica a dica para você, a partir de hoje, reflita mais. A culpa nem sempre é do outro e muitas das vezes nós temos participação nisso
E nós temos que correr para a palavra de Deus, que lá no princípio nós tivemos esse mau exemplo de não assumir a própria responsabilidade, impedindo assim de enxergarmos o caminho do arrependimento e do perdão. Então pode ser que a sua dificuldade em perdoar o seu cônjuge esteja aí, em você não assumir a culpa que é sua, uma responsabilidade que é sua, um comportamento que você tem que mudar, uma forma de pensar que você tem que analisar, um estender a mão, né? Eu acho muito interessante o estender a mão. Essa semana passada nós conversamos com um casal e eu falei para um dos cônjuges, né? Se você tivesse no lugar, você queria que a pessoa te enterrasse lá ou você queria ter uma mão estendida? Da pessoa que anos declarou que te amava e agora que você mais precisa, a pessoa vai virar as costas para você. Veja bem isso, gente. Na hora que você mais precisa, a pessoa que sempre falou que te amava vai virar as costas para você e vai dizer que a culpa é sua. Pensa se Jesus dissesse isso para nós. No momento em que nós mais precisávamos do arrependimento e do perdão, de uma porta aberta, ele que tanto declarou que nos ama, ele dissesse assim: agora eu vou virar as costas e você se vira. E não foi isso que ele fez. E como aqui nós falamos sempre, o nosso maior exemplo é Cristo, que você que tem essa dificuldade de perdoar, de se arrepender, de mudar de pensamento, de estender a mão, busque o poder do Espírito Santo. Porque esse é um dom divino e gratuito que ele nos concede, se tão somente nós o pedirmos. Então, se você vê casais de pé e felizes, você pode ter certeza que eles têm buscado o poder do Espírito Santo na vida deles, de alguma forma. Então, fica a dica para vocês, ó. Um grande beijo e até semana que vem.